A paz do Senhor a todos meus amados, queridos irmãos, amigos, e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, tá bom? Este quadro que tem como objetivo conhecermos o conteúdo da próxima lição que será tratado em sala de aula, tá bom? Então fique conosco até o fim e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe durante todo esse período, tá bom? Vamos para o vídeo agora. Vamos estar tratando agora aqui da lição número 11, do quadro aqui da Adolescente de Deus. Lição essa será tratada no próximo domingo na escola dominical, onde são dadas as aulas especificamente para a classe de adolescente, né? Ali onde eu encontro agora, na sede, a classe de adolescente está junto com jovens e parece que estão tratando ali da lição concernente aos jovens. Porém, eu trouxe aqui dentro do nosso canal, a Voz Clamando no Deserto, a possibilidade de você que é adolescente, você que é jovem, e até nós podemos conhecer o conteúdo que é a Palavra de Deus. Inclusive, eu acabei comentando até com minha esposa, depois que foi criado esses 3 quadros aqui dentro do canal, isso foi bom porque acabei tendo acesso, né, a todos os conteúdos, e isso, desta maneira, proporcionando isso para vocês aqui, eu também estou tendo usufruto, né? Que é estar aí sempre com a mente, né, voltada para as coisas do alto, que é a Palavra de Deus, tá bom? Queria aqui deixar um convite para você, tá? Você que ainda não frequentou a escola dominical, quem sabe você, meu adolescente, que tem parado, né? Você tem condições, né? Você é um adolescente, você que é jovem, você tem condição, né, de poder estar reservando 1h30 de domingo para estar numa classe de aula, onde vários fatores somarão com respeito ao benefício da nossa alma e em benefício do fortalecimento da coinonia da igreja, da comunhão da igreja. Porque essa questão de não participarmos, né, deixarmos de participar desse momento em que o próprio ministério proporciona, né, você acaba se distanciando sem se aperceber um do outro, né? E a escola dominical e todos os eventos que ali acontecem, programação dentro do ministério, para o louvor da glória do Senhor e para os interesses do reino de Deus, acabam contribuindo para que essa comunhão ela seja fortalecida. Lembremos-nos que a palavra de Deus nos diz que o início da igreja era assim. Todos os dias eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações. Então, todas as oportunidades que nos são dadas, observe bem quanto tempo nós não perdemos quando estamos longe, distante de Deus. Quanto tempo nós não perdemos, amados, quando nós estamos numa vida totalmente distanciada de Deus, vivendo ao nosso bel prazer, segundo o desejo do nosso coração. E ali, nós não medimos esforço. Passamos 2 horas, 1h, 2 horas, 3 horas num baile e em tantos outros encontros e ocasiões os alicerces, né, cuja atmosfera é somente de pecado, de desagrado a Deus. Mas a partir do momento que nós temos o encontro com Deus, nós deveríamos ter essa mesma pegada, né? Deveríamos ter esse mesmo ânimo. Mas é interessante que por isso que a Bíblia nos diz,
através das próprias palavras do Senhor Jesus. Quando ele disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então nós que temos melhores promessas, nós que temos esse privilégio incomensurável que o Senhor nos concedeu mediante a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, que é termos uma comunhão com Deus. Há tantos outros momentos de comunhão, né, que são importantes, são louváveis, é legal no nosso dia a dia, mas não há nenhum que se compare a você ter comunhão com Deus. E essa comunhão ela é fortalecida na oração, na leitura devocional e também quando há interesse e irmos além desses exercícios espirituais e acrescentarmos mais essa questão da escola dominical, né? Para estarmos ali juntos, 1h30 de domingo, dedicando a sua vida, né, ao Senhor, santificando, né, o seu vaso. Quando nós fazemos isso, nós santificamos a nossa vida. A nossa mente ela vai estar aguçada, né, com as coisas do alto. O nosso cálice ele vai estar sendo transbordado, ou transbordante do Espírito Santo. Então os pensamentos mal, os pensamentos que não convêm, né, palavras que não devem estar em nosso vocabulário, tudo isso vai se dissipar. Porque tendo a presença de Deus em nós, amado e querido adolescente, né, o nosso perfume a ser exalado será o de Cristo Jesus. As nossas palavras, elas serão naturalmente palavras temperadas com sal, palavras agradáveis primeiramente a Deus e que vai trazer vida àqueles que estão em nossa volta. Pense nisso, considere isso, que o Senhor está me levando aqui, dentro dessa lição, né, nós tratarmos desse particular, de se preocupar com esse particular. E você, o tempo certo, observe, não olhe para trás, mas olhe para frente, olhe quanto, se o Senhor não vier buscar, que o Senhor vem a qualquer momento buscar cada um de nós, e você estiver na condição de adolescente, louvado seja Deus, você vai estar tendo uma vida eterna, juntamente conosco, que somos mais velhos, com Deus, eternamente com o Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, olhe para o futuro, olhe o que tem à sua frente e como será importante você sedimentar esse futuro, estabelecendo já de antemão alicerces sólidos pela palavra de Deus, que é o ouvir a palavra de Deus, o aprender, se preocupar em aprender a palavra de Deus, e com isso você automaticamente, pela misericórdia de Deus, nós haveremos de crescer na graça, e o Senhor de nos fazer também crescer no conhecimento, e estaremos fortalecidos, né, tendo essas armas espirituais em nossa mão para destronar, né, as armas, né, os ataques do inferno, do diabo, de Satanás. Porque nós temos em nossa mão armas espirituais. Uma delas é o conhecimento da palavra de Deus. Observe que, lembre-se, que foi justamente somente isso que o Senhor Jesus ele usou naquele momento no deserto, diante de Satanás. Ali ele não reivindicou a sua divindade, ele não repreendeu naquele momento, como ele fez na tempestade, o Satanás, não. Naquele momento ele deixou ali claro que para nós permanecermos firmes, precisamos ter em nosso coração a palavra de Deus, para que possamos vencer o pecado, né, e os embaraços que tão de perto nos rodeia. E foi isso que o Senhor fez. Ele usou unicamente a palavra de Deus, está escrito. Tá bom? Fui aqui, olha, 9 minutos, né? Estamos aqui, mas tempo certo que vai ser de grande importância e valia para você que já vai ficar aqui e vai permanecer certamente comigo, porque o Senhor tem muito a nos mostrar aqui durante esse tema
né, desta lição que vai falar da prisão e do julgamento. Observe bem, prisão e julgamento do apóstolo Paulo. Ele que é um homem de Deus, ele que foi um instrumento de Deus. E o que foi proporcionado, o que ele passou nos seus últimos dias de vida. Um julgamento, com certeza, sobre uma esfera, né, de engano, e foi para a prisão, foi executado, né, na sua última prisão, como diz Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele sendo um homem de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência de que, independente desses momentos, dessas situações que possamos passar, compreendemos que isso não pode tirar o nosso ânimo. Paulo, ele se gastava e se deixava gastar pela palavra de Deus e pelo reino de Deus, né? Em prol, né, do nome do Senhor Jesus e dos interesses do seu reino. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, dos nossos pecados, e queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação, e pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Não entendemos, ó Pai, não sabemos o que nos aguarda à frente, mas que o Senhor nos dê um coração como o de Paulo, Senhor. Um coração, ó Pai, entregue a Ti. Um coração desejoso de fazer a Tua obra. Um coração, Pai, sempre disposto, não só para crescer no conhecimento, Senhor, e na graça, mas também, Senhor, sermos um instrumento em Tuas mãos. Faz isso, Senhor, nossa vida, independente se tivermos que passar situações como Paulo acabou passando. Essa foi a trajetória, né, o final da sua carreira, que foi a prisão e a execução. Ainda que durante todo o seu trabalho, por não poucas vezes, ele sofreu martírios, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, não tendo a sua vida por preciosa, mas desde que tudo que ele viesse passar e fazer, contribuísse, Senhor, de uma maneira ou de outra, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado e os propósitos do Senhor viessem a ser cumpridos segundo o interesse que o Senhor tem em que nós venhamos chegar ao conhecimento da verdade para ser salvo. Que com nós, Pai, não sejamos diferentes, mas que tomemos, Senhor, o exemplo do apóstolo Paulo, na compreensão de que assim como o Senhor usou exatamente Paulo, o Senhor também pode nos usar, e até muito mais do que isso. Porque assim como o Senhor fez o uso de Elias, o Senhor fez 2 vezes mais o uso de Eliseu, que desejou isso. Assim seja o nosso desejo, ó Pai, sempre nos espelhar naqueles que se tornam ícone para nós, dentro de um equilíbrio, sem debandarmos para uma idolatria. Faz isso, Senhor, nossas vidas, nos ajuda enquanto viemos a conhecer esse conteúdo. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? A prisão e o julgamento do apóstolo Paulo. Deixa eu só me certificar de algo aqui para não ter problema. Vamos lá. Vamos conhecer esse conteúdo, tá bom, meu adolescente, meu jovem, todos vocês que estão aqui comigo, estarão comigo, né? Ou que estão nesse momento comigo, você que é ouvinte da Palavra de Deus. E só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. A mensagem: agora estou aqui sendo julgado, porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Vamos descobrir. A prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém foi só o início de um longo processo judicial.
Acompanharemos esse caso passo a passo. E assim, conheceremos as últimas viagens de Paulo. A prisão e o julgamento no período romano era processo diferente do que conhecemos hoje. Ao longo deste estudo, poderemos observar a beleza e a coerência do ministério de Paulo. Ele era dedicado a pregar o Evangelho porque amava as pessoas e desejava que elas encontrassem Jesus. Esse era o alvo do apóstolo Paulo. Paulo foi preso, hora de aprender. Paulo foi preso em Jerusalém, enviado para a prisão na Cesareia, a fim de ser julgado. Ali, permaneceu um tempo até ser enviado para Roma. Parecia que as viagens missionárias tinham acabado, quando na verdade elas continuariam de outra maneira. A partir de então, Apóstolo seguiu a rota determinada pelos romanos, conforme o andamento do seu processo. E assim, a pregação do Evangelho não parou. As prisões e o julgamento de Paulo faziam parte do plano de Deus. Isso, amados, é muito importante nós compreendermos. Isso acaba me sensibilizando. Por quê, amados? Porque ouvimos um evangelho que está mais a ovacionar o nosso ego e nos colocar sobre uma falsa expectativa de triunfalismo, de que não vamos passar por situações difíceis. E esse evangelho odierno, ele acaba por nos tirar da consciência do propósito central e que nós temos como cristão, que é carregar a cruz, seguir ao Senhor Jesus. E estamos dispostos, como pedra espiritual, como membro deste corpo, cumprir os propósitos do Senhor. E diante disso, os interesses de Deus se cumprirão através da nossa vida e do seu reino, não somente quando participamos, caro adolescente, do evangelismo, de um congresso de adolescentes ou de jovens, de uma visita a um jovem. Não. E tantas outras oportunidades que temos de poder proclamar a palavra de Deus. Isso também, com certeza, é primordial que tenhamos e mantenhamos esse foco com respeito a essa vocação. Porém, o que nós precisamos entender, à luz da vida do apóstolo Paulo, é que há situações que nós estaremos passando e que o Senhor propiciou com que aquilo acontecesse, para que outras pessoas viessem a conhecer ao Senhor Jesus. E um exemplo que eu posso dar aqui é a questão de tomarmos um período e fomos vítimas, objeto de uma enfermidade. E essa enfermidade nos levar a ficar internado em um hospital. Essa situação, ela é possível acontecer, porque todas as coisas acontecem de igual modo a todos. Agora, qual de nós compreendemos que dentro desse momento, ele está dentro de um propósito de Deus? E ali naquele momento, dentro das possibilidades e oportunidades que possamos ter, falar do amor de Deus e do Senhor Jesus, manifestando a nossa fé, tanto aquele enfermeiro, aquela enfermeira, ou aquele companheiro de quarto, aquela pessoa que está junto conosco, e manifestarmos a nossa fé, a nossa confiança, manifestarmos esse tesouro que está dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, e que ainda dentro dessa circunstância, nós temos alegria, passamos a louvar a Deus,
passamos a nos preocupar, a pegar uma Bíblia, estamos lendo isso tudo, essas atitudes serão fatores que farão com que nós venhamos a testemunhar o nome santo do Senhor Jesus, a exemplo do que Paulo diz, como uma carta aberta. Quantos, amado e querido adolescente, que não só numa cama de enfermidade, mas em situações difíceis e dentro de um quadro onde pessoas estão em sua volta, em vez de manifestar sua fé, fazem corpo com a murmuração, com a reclamação. A Bíblia diz que Paulo, ele está escrevendo aos filipenses, eles estavam na prisão. Mas não vemos em nenhum momento, nem nessa oportunidade, como também em Atos, quando estava com Silas, dentro de um poço, dentro de um buraco, numa prisão subterrânea, nós olhamos e vemos Paulo reclamar. Ali a Bíblia diz que à meia-noite eles passaram a orar e a prestar louvores a Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E essa atitude de Paulo e Silas contagiou, não foi um daqueles presos, não foi dois daqueles presos, mas foi toda aquele contingente que estava naquele navio. Somado ao carcereiro que caiu aos pés de Paulo, perguntando: o que faremos? O que farei para ser salvo? E ele e Silas disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E quando Paulo escreve para o Filipenses, estando preso, ele diz assim, amados, sabendo do que estava acontecendo na igreja, que estava tendo a liberdade do culto, a liberdade de servir ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que Paulo, escrevendo a eles, disse: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Agora eu pergunto para você: quem de nós, na sua condição natural, poderia, no momento de dificuldade, falar para alguém, ter essa alegria no seu coração e se alegrar num momento de dificuldade? E Paulo, ali naquela prisão, não só compreendendo os propósitos de Deus, ele pregou a palavra de Deus. E diz que guardas romanos, amados, tiveram encontro com Jesus. Paulo não fez apelo ali. Paulo, ele pregou a palavra de Deus. Isso gerou a fé naqueles romanos, naqueles soldados romanos, nas guardas pretorianas, diz a palavra de Deus. E Paulo falou, explicando para os filipenses: olha, eu estou aqui, mas ainda que eu não esteja lá fora, mas se eu estou aqui é porque está tendo um propósito de Deus. E aqui o evangelho está tendo o seu progresso aqui dentro. Porque as algemas estão sobre minhas mãos. Eu estou limitado com respeito ao meu corpo, que está sobre uma grade. Mas a minha voz, a minha palavra, a proclamação do evangelho está continuando aqui. E está dando fruto. Ele testemunhou aos filipenses. E diante disso, estimulando os filipenses a permanecer, servindo ao Senhor com alegria, não entrando em conflito. Ali ele aconselhava até a questão de um caso entre Evódia e Sintique. Duas mulheres que trabalhavam, estavam em crise, em conflito, e ele mandava eles ajudarem com respeito a essa situação, para que elas deixassem isso de lado e prosseguissem fazendo a obra do Senhor. Então nós precisamos entender, amado, que as prisões e o julgamento de Paulo faziam parte do plano de Deus para benefício de muitos. Muitos que creram, muitos que foram alcançados pelo Senhor. E eu arriscaria dizer, e poucos que acabaram permanecendo na sua incredulidade, que foi o caso daqueles que estavam em alta estima, né, na liderança
daqueles momentos como alguns príncipes ali. Então, logo, possamos compreender que, independente do momento que estamos passando, possamos fazer como o salmista no Salmo 25, versículo 4. E pedir ao Senhor sabedoria para conhecer os seus caminhos. Caminhos qual? Conhecer como eu devo agir. O que o Senhor quer como o Senhor quer que eu faça, o que eu haja diante daquele momento. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E prosseguindo aqui, vamos dar sequência. Leitura bíblica, Atos 23, 25 a 35. E escreveu-lhe uma carta neste termo: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto. Por eles, quando eu sobrevim, com a tropa eu livrei ao saber que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. E achei que era acusado de questões da lei deles, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou prisão. E quando foi informado que haveria uma cilada contra o homem, logo te enviei, intimando também aos acusadores que perante ti se manifeste contra ele. Passa bem. Os soldados, pois, conforme lhes fora mandado, tomando a Paulo, levaram de noite a Antipátride. Mas no dia seguinte, deixando aos de cavalaria irem com ele, voltaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Sabendo que era da Cilícia, disse: ouvi-te-ei quando chegarem até também os teus acusadores, e mandou que fosse guardado no pretório de Herodes. Uma prisão aí, podemos chamar, como do dia de tempo de hoje, prisão provisória. Primeiro ponto, prisão em Jerusalém. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, depois do tumulto que houve no templo, ele pediu ao comandante Cláudio Lísia para se defender diante da multidão, antes de ser levado para a prisão. Sempre sábio, o apóstolo aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Ele contou seu testemunho. Tudo ia bem até que ele falou do seu chamado de pregar aos não-judeus. Nesse ponto, a multidão ficou enfurecida. Novamente pediu a morte de Paulo. Essa multidão, ela era somente de judeus, né? Por isso que houve essa fúria. Em consequência, o comandante ordenou que o soldado levasse o apóstolo para a fortaleza a fim de chicoteá-lo. O açoitamento estava prestes a começar. Mas o apóstolo questionou-se: os soldados poderiam chicotear um cidadão romano. Você concorda que Paulo era cidadão romano? Fez uma grande diferença, porque nem os soldados, nem os oficiais queriam machucá-lo por causa de sua cidadania. Considerando que o assunto contra Paulo era religioso, o comandante o enviou para julgamento do Sinédrio. Você sabe o que é Sinédrio? Também traduzido por Conselho Superior. Era a mais alta corte dos judeus, que governava e julgava com base na lei de Moisés. O Sinédrio, porém, não se resolveu o caso. O julgamento de Paulo se tornou em debate teológico entre fariseus e saduceus e escalou para outra confusão. Assim, uma vez mais, o comandante interferiu para proteger a vida de Paulo. Percebendo que os meios legais não estavam ajudando, alguns judeus combinaram uma emboscada para matar Paulo. Então, por questões de segurança, Paulo foi enviado a Cesareia, capital romana da Judeia. Primeiro ponto, subponto, o julgamento por Félix. Assim, um grande sacerdote, alguns líderes e o advogado Tertúlio, que representava o lado da acusação, viajaram para Cesareia para o julgamento. As acusações contra Paulo foram as seguintes: ser provocador de desordem entre os judeus no mundo inteiro, ser o líder do partido dos nazarenos, ter tentado profanar o templo. Quando chegou o seu momento de falar, Paulo se defendeu, afirmando que ele esteve poucos dias em Jerusalém e não causou desordem. Primeiro ponto.
ele tinha a mesma fé em Deus que os seus acusadores, embora seguisse a Cristo. Terceiro, não havia presente no julgamento nenhuma testemunha que confirmasse a suposta profanação, porque na verdade foi uma acusação, como nós consideramos em outras lições, né, falsa. Não houve uma decisão nesse julgamento. Félix, o governador e responsável pelo caso, adiou sua decisão. Ele manteve Paulo preso por 2 anos. Durante esse período, ele chamou o apóstolo para conversar várias vezes. Paulo utilizava essa oportunidade para falar de Cristo. Félix queria agradar aos judeus, também receber alguma propina de Paulo. Na verdade, né, tinha o preso que estava livre e o livre, na verdade, é que estava preso, que foi o caso do Félix, que fazia parte desse contingente que nós comentamos. Dentro ali da prisão e dessa situação de Paulo, ele passou a pregar mais Félix. Ele escutou até sobre a questão da necessidade do arrependimento, mas o interesse dele estava voltado para o ganho. Ele chamava Paulo não como pretexto para ouvir a palavra de Deus, mas como pretexto de obter benefícios. Uma possível proposta de Paulo de propina para que libertasse a Paulo da prisão. Mas já vista que a carta já no bojo, como nós lemos na palavra de Deus, entendia que Paulo não tinha nada que fosse digno de morte. Então, diante disso, o próprio Félix ele podia, dentro das suas prerrogativas, libertar Paulo. Porém, o caso da sua prerrogativa fez com que ele buscasse ter lucro, ter vantagem. É por conta desse interesse, infelizmente, que Félix ele estava chamando Paulo ali para falar com ele. Então não é diferente, amado, de situações em que pessoas até se agradam de nós. Pessoas querem até ouvir a palavra de Deus. Mas, na verdade, é por conta de algum benefício que elas podem ter alimentando essa questão desta comunhão, a questão dessa aproximação, pela situação em que nos encontramos, pelo encargo que ocupamos. Eu conheço, e aqui eu abro um parente, adolescente, eu conheço muitos que dentro do ministério, dentro da oportunidade do meu dia a dia cristão, que por conta de estar sendo beneficiado por uma aula particular, ou trabalhar num determinado emprego em que uma irmã ou irmão é o dono daquela microempresa, e ouvir falar a palavra de Deus por conta daquele patrão, e ser convidado a estar no culto e ir por culto. Aí vem o famigerado apelo, e aquela pessoa vai, mas não por conta de que a palavra de Deus, né, realmente alcançou o objetivo em seu coração. Porque não houve o arrependimento, não houve um quebrantamento. Aquele ato foi um ato que foi possível ele fazer e aquilo ali atribuiria a ele um benefício frente ao aquele irmão que era o seu patrão, de ter o agrado daquele irmão. E outros eu vi que foi até parente meu, que fez o curso ali, um preparatório para ir para o trabalho, e ele estava no culto. No apelo, ele foi lá naquele dia do apelo, do culto que ele foi, por conta desse irmão que dava essa aula para ajudar a questão das provas, prestar prova em trabalho, ele foi para aquele culto e tudo que mandava fazer ali, ele fazia. Porque estava ali aquele irmão que o estava ajudando naquela situação, daquelas aulas de português, de matemática e de conhecimentos gerais para participar de para um concurso público e coisa parecida, nessa linha aí. E o que é que aconteceu? A questão também de fazer redação, né? Ele ensinava tudo isso. E o que aconteceu no final? Volta a repetir, famigerado apelo, e ele foi. Agora, pergunta para mim se ele está no caminho do Senhor.
Pergunta para mim se ele voltou outra vez ali na igreja. Pergunta para mim se ele teve alguma mudança. Porque a árvore conhecerá, nós conheceremos as árvores, disse o Senhor Jesus, pelo fruto. Não, amado, não houve. Por quê? Porque de alguma maneira o ir no culto, que deve ter sido convidado, os alunos, e ter feito tudo aquilo, tinha um princípio que concorreria para o benefício dele frente àquele momento que ele estava ali fazendo aquelas aulas, e aquilo ali agradaria, é como se fosse uma moeda de troca. Aqui são situações que eu estou expondo apenas. E Félix era um desses, que diante daquele momento de Paulo, guardas pretorianos foram convencidos pela pregação do evangelho, como aquele soldado diante do Rio Jordão, diante de João Batista. Porém, Félix, não. Félix, as coisas desse mundo, os interesses desse mundo, fez com que Félix se interessasse em chamar Paulo, não por conta da palavra, mas por conta dos benefícios que ela o trariam, ou possibilitariam. A esperança dele era essa, de uma propina. Como também, paralelo ao que nós consideramos aqui, também há muitos que estão dentro da igreja, por conta das vantagens deste evangelho que outrora não, odianamente estamos ouvindo. Que até mesmo no momento desses apelos que é feito no final, não se fala do arrependimento. Que a pessoa precisa se arrepender do pecado. Que ela precisa se voltar para Deus. Que ela precisa crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Não, não é isso que é proposto. Muitas das propostas é feita para persuasão, a um convencimento da pessoa sair do lugar e ir até a frente. O teu problema vai acabar, Deus vai ter solução para você. É isso aí. É esse tipo de proposta que nós mais vemos dentro do apelo. Hoje estão banalizando tanto essa questão da confissão de fé, do arrependimento, que estão até mandando colocar no chat das transmissões dos cultos. Isso é banalizar as coisas de Deus, meu querido adolescente. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o vento ele sopra e não sabemos para que lado, quando quer, e não sabemos para que lado ele vem, de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é a ação do Espírito Santo. Não há qualquer instrução bíblica de padronização ou vocação ou prerrogativa para a igreja criar dentro da sua liturgia essa questão e fazer dessa liturgia, deste apelo, uma certeza de que aquela pessoa está salva, de que aquela pessoa teve o seu nome escrito no livro da vida. E aquela pessoa, ela faz isso. Ela vai, ela aceita Jesus, ela permanece nos cultos, ela participa até de alguns trabalhos, porém por quê? Pela esperança da proposta que foi feita a ela antes dela tomar a iniciativa de ir à frente. E que não foi de se arrepender. E que não foi de ter que passar por situações como o apóstolo Paulo aqui passou e tantas outras. A proposta não é de cruz. A proposta é de benefícios, de promessas que só vai trazer, consequentemente, frustrações. Porque o evangelho que o Senhor nos propõe, como Paulo diz em Filipenses 1:29, é de nós não só cremos no Senhor Jesus, mas também venhamos a padecer por Ele. Filipenses 1:29. E Pedro também fala isso na sua primeira carta, na sua segunda carta, e ele trata os irmãos ali de amados, falando justamente do legado que o Senhor Jesus tem nos deixado. Ele mesmo disse: assim fizeram comigo, muito mais com vocês o farão. E disse para o discípulo: não vos envio ele falou que enviaria eles em meio a lobos, e que era para eles serem prudentes com a cobra e simples com uma pomba. Prudente como a serpente, simples como a pomba.
Então que nós venhamos considerar que há oportunidades e elas não serão só dentro do campo dos trabalhos que nos são propícios fazer na liberdade que temos dentro do ministério que servimos ao Senhor Jesus, na igreja local. Mas há situações no nosso particular, do nosso cotidiano, que como cristão estaremos ali como um instrumento de Deus para cumprir os propósitos de Deus. José foi para a casa de Potifar, houve um propósito. Para a prisão, outro propósito. Diante de Faraó, outro propósito. Manter os 70 que estavam ali, que iriam ser trazidos e ficaram em Gósen até que o Senhor levantasse Moisés, até que a taça geográfica dos cananeus, heteus, perizeus se enchesse. Israel seria liberto, Israel iria para essa terra, terra que mana leite e mel, feita por Deus, e Israel foi ali um instrumento do juízo para aquelas nações de então. Então que nós possamos compreender que em todo tempo, enquanto estivermos nesta trajetória em que estamos, numa esperança iminente da volta do Senhor Jesus, quanto tempo se durar, seja pela sua vinda ou por ele nos arrebatar anteriormente pelo caminho da morte, como foi Paulo pela trajetória da execução, possamos ter em mente que todas essas ocasiões, elas são ocasiões que podemos fazer uso para, na instrumentalidade de Deus, cumprir os seus propósitos. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo subponto, o julgamento em Cesareia. Deixa eu ver aqui era o primeiro ponto, né? A prisão em Jerusalém foi só comentário. Passamos já para o segundo ponto, né? Não percebi. O julgamento em Cesareia. Nós lemos até aqui. Agora vamos para o segundo subponto. O julgamento do Pórcio Festo. Após esse período, Félix foi substituído por Pórcio Festo. Algumas semanas depois de sua posse, Festo realizou um novo julgamento com Paulo e seus acusadores. Durante o julgamento, Paulo apelou para o imperador César, ou seja, pediu para que seu caso fosse transferido para Roma. Enquanto esperava pela transferência, Paulo fez um discurso de defesa diante do rei Agripa e sua esposa Berenice. Este casal estava visitando a Pórcio Festo. E mais uma vez Paulo teve a oportunidade de contar seu testemunho e explicar a salvação em Jesus. Depois de tanto tempo preso, as autoridades romanas chegaram à conclusão de que Paulo era inocente. No entanto, nada podiam fazer porque ele já havia apelado para César. Portanto, Paulo precisava ir até Roma. Terceira viagem até Roma. A viagem até Roma, terceiro subponto. A viagem até Roma foi longa e difícil. Paulo foi levado junto a outros prisioneiros. A viagem durou alguns meses. Paulo e seus companheiros de viagem passaram por uma dezena de lugares e tiveram que trocar de meio de transporte algumas vezes. O navio que levava o apóstolo atravessou uma longa tempestade e acabou sofrendo um naufrágio. Em meio a essa crise, Paulo atuou como um mediador de conflitos e acalmou as pessoas e falou de Deus para todos. O Senhor prometeu a Paulo que ele e todas as demais 275 pessoas, olha só, que estavam no navio teriam a vida preservada durante a viagem. Foi exatamente isso o que aconteceu. Aqui eu não vou me demorar, mas observe, amado e querido adolescente, o que Paulo, tudo isso trouxe experiência para Paulo, dentro dessa certeza. Quando ele, diante de tudo isso, tem uma carta que ele escreve aos próprios irmãos de Roma, capítulo 18, se eu não estiver equivocado, ou melhor dizendo, capítulo 8, versículo 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, né, que amam a Deus. E nós que amamos a Deus, desejamos que os propósitos de Deus sejam cumpridos e que o nome do Senhor seja glorificado. Observe, na prisão, Félix, depois Festo,
depois a Cripa. Então ele esteve ali, apelou para Roma, foi para ir chegar até Roma pelo navio. Os presos em 75, a questão lá dos bárbaros, em que ele acabou ali sendo testemunho com respeito àquela picada da cobra e não morreu. E também ali ele foi usado por Deus para a cura dos familiares daqueles bárbaros ali. Observe que toda essa trajetória, todos esses momentos, Paulo ele foi instrumento na mão de Deus. Não era algo do desagrado de Deus, não era algo concernente ao pecado, que Paulo tivesse uma vida de pecado, de maneira alguma. Foram situações e que ele passou, mas como instrumento de Deus, ainda que de maneira injusta. Porque muitos daqueles presos estavam ali porque realmente mereciam estar ali como presos, passando essa travessia para ir até Roma, para a prisão de Roma. Mas Paulo, durante todo esse trajeto, passando de igual modo, como disse, o que acontece a todos, Paulo, ainda que fosse injusto por lado da questão humana, injusto por conta que ele não merecia estar ali, porém, para cumprir o propósito, Deus o levou e permitiu que tudo aquilo acontecesse. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos prosseguir. Mesmo havendo um naufrágio, ninguém morreu. Toda a tribulação e passageiros chegaram a nado à ilha de Malta. Lá Paulo foi picado por uma cobra, mas Deus lhe deu mais um livramento. Após 3 meses, o apóstolo conseguiu seguir viagem e finalmente chegou a Roma. Ali Paulo conseguiu permissão para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. E assim ficou mais 2 anos preso em Roma. Continuou pregando o evangelho. A demora do julgamento, do caso de Paulo, se deu provavelmente pela lentidão do sistema judicial romano. Porém, mais uma vez, esta demora serviu aos propósitos de Deus. Terceiro subponto, o sistema legal romano. Os acusadores do apóstolo usaram a principal preocupação dos romanos, que era manter a estabilidade do império, para culpar Paulo. De acordo com o sistema romano, a crença religiosa era livre, desde que não provocasse confusão na sociedade. Já falamos sobre isso em outra lição. Pela lei criminal romana, o encarceramento da pessoa não era para punir. As punições mais frequentes eram execução, exílio, trabalho nas minas ou multas. Isso era quase de esfera julgamento, né? A prisão servia apenas para deter o acusado para interrogatório e julgamento, ou, em alguns casos, para deter alguém que desrespeitou uma autoridade. Ou seja, a prisão era um lugar de aguardar o julgamento e o tempo que se espera variava conforme o andamento do sistema. Então, como comentamos no começo, a exemplo do nosso dia de hoje, era uma prisão provisória, né? Como temos aqui na nossa região, aqui perto de Humaitá, né? Caminho ali da Praia Grande. Existe ali uma prisão provisória ali. Familiares e amigos podiam visitar o preso. Paulo ficou do ano 60 depois de Cristo, 62 depois de Cristo, sob prisão domiciliar em Roma. Durante esse tempo, além de receber visitas, escreveu as cartas que ficaram conhecidas como Epístolas da Prisão, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Concluindo, muitas vezes planejamos como viver a vida, mas as circunstâncias podem ser contrárias ao programado. Para Paulo, o mais importante era cumprir sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. Sua alegria estava na salvação. Glória a Deus. Que assim, amado, seja para com as nossas vidas. Que assim seja para com as nossas vidas, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. E te agradecemos por esse período em que aqui estávamos considerando esse conteúdo, Pai, da
lição que será tratada em sala de aula nesse próximo domingo. Queremos te agradecer por este momento e que o Senhor venha nos conceder sabedoria para compreendermos a questão da ocasião e do tempo que passamos. Nesse momento, Senhor, queremos fazer unissono com a oração do salmista no Salmo 90, versículo 12. Que o Senhor venha nos ensinar a contar os dias para que nós venhamos alcançar, Pai, um coração sábio. E o Senhor venha, ó Pai, nos guardar da murmuração, da inquietude, mas temos o mesmo sentimento que Paulo teve, né? E a compreensão que ele teve, ó Pai, de ainda em circunstância como a que ele passou, ele se colocou como instrumento em tuas mãos para poder proclamar o Evangelho e alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus, para o teu reino, Senhor, para o teu aprisco. Assim também, ó Pai, faz conosco. E nesse momento é oportuno, ó Pai, nós orarmos por aqueles que estão sobre as algemas, sobre a prisão. Isso até mesmo, ó Pai, aqueles que estão, meu Deus, também com mandarilho. E aqueles, Pai, que se encontram, a exemplo de Paulo, como crente, passando por situações como essas, ou preso a uma cama de enfermidade, ou qualquer outra situação, ó Pai, que o Senhor venha conceder, Pai, esta graça que o Senhor concedeu a Paulo, eles possam ser ali um instrumento em tua mão para cumprir propósitos, ó Pai, segundo o beneplácito da tua vontade. Seja ele de salvação, seja ele, Senhor, de exortação, seja ele, Senhor, ó Pai, de edificação. Mas que tudo, ó Pai, venha redundar para a tua glória, para o nome, para a glória do nome do Senhor e para os interesses do teu reino, em nome do Senhor Jesus, Pai. É que nós oramos por tudo isso. Já te agradecemos por tudo. Amém.